Você também tem a sensação de que tá sempre cansada, sem nem entender direito o porquê, e não é um cansaço físico, ele é um cansaço mental, de você estar sempre ligada, sempre nas redes sociais, sempre com o celular na mão, e no final do dia você tem aquela sensação de que você perdeu tempo. E eu sei porque eu também vivo isso. Eu também tenho aquela sensação de que eu poderia estar fazendo mais, mas eu acabo não fazendo, e não é porque eu não quero, mas é porque eu não consigo. É aquela culpa de passar tempo demais nas redes, de prometer que vai mudar e no final não conseguir, de estar sempre com a cabeça cheia, sempre com o celular na mão e no final do dia se sentir parada no tempo. A gente se sente frustrada, improdutiva e no fundo vem aquele arrependimento de estar perdendo coisa com que nem importa. E foi por causa desse sentimento que eu decidi gravar esse vídeo aqui pra vocês, porque o tempo que a gente perdeu nas redes sociais, esse tempo ele não volta, mas o tempo que nós ainda temos, esse sim a gente pode recuperar. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. E esses dias eu parei pra pensar e eu acho que realmente caiu a ficha. Eu percebi o quanto que as minhas atitudes estavam me sabotando e o quanto eu tenho adiado a vida que eu desejo viver. Lá em janeiro, não sei vocês, né, mas todo início de ano, a gente sempre faz uma lista, né, das promessas, de tudo que a gente quer para aquele ano, né, de tudo aquilo que a gente vai se comprometer para no final do ano a gente dizer, eu consegui. E eu fiz várias promessas para mim mesma. Eu prometi para mim mesma que eu ia tirar 2 certificações na minha área, né, onde eu trabalho. Eu prometi para mim mesma que eu ia alcançar a marca de 50 mil inscritos nesse canal esse ano. Eu prometi pra mim mesma que eu ia tirar a minha carteira de motorista. Eu prometi pra mim mesma que eu ia terminar minha faculdade. Prometi pra mim mesma, inúmeras promessas eu fiz. E algumas dessas metas eu consegui, mas a maioria delas não. E não é porque eu não quero, é porque eu me sinto travada. Eu me sinto travada, me sinto estagnada. É como se o tempo parasse e eu ficasse totalmente parada no tempo também. Nesses últimos meses eu tenho me sentido muito ansiosa, tenho me sentido sem foco, sem clareza, sem direcionamento, né, para as coisas que eu me proponho a fazer. E o pior de tudo isso é que eu sei exatamente de onde que vem todo esse sentimento. Todo esse sentimento, né, toda essa sensação de não ter foco, de não ter clareza, de não conseguir me disciplinar nas coisas básicas da vida, é pelo tempo que eu perco em coisas fúteis, né, nas redes sociais, cuidando da vida dos outros, acompanhando conteúdos sem conteúdos, né, enchendo a minha cabeça de lixo. Então, eu sei exatamente o porquê eu me sinto assim. Eu abro o meu celular pra ver só uma notificação e quando vejo, já se passaram 2 horas e eu ainda tô sentada ali no sofá, sem fazer as coisas que eu me propus a fazer. E aí, quando veio, eu já gastei 2 horas nas redes sociais, já tá na hora de eu tomar meu banho, de jantar e dormir, pra no outro dia eu repetir as mesmas atitudes e os mesmos comportamentos. E isso me deixa mal, porque eu sei que eu poderia estar fazendo algo, né, útil, que me aproxima da vida e da rotina que eu sonho pra mim. E aí eu não sei vocês, mas pra mim, no final do dia, vem aquela sensação de culpa. A culpa de prometer que eu vou conseguir mudar, né? E eu não consegui, simplesmente não consegui. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer pra conseguir viver a vida que eu sonho, mas muitas das vezes, na maior parte das vezes, eu me sinto perdida e me sinto sem foco, sem clareza pra poder alcançar essas metas, pra poder fazer aquilo que precisa ser feito, justamente porque eu me sinto travada. E aí vem aquela sensação de culpa, a sensação de culpa de não fazer aquilo que eu deveria estar fazendo. Mas sabe o que eu percebi? Que não existe o remédio, não adianta uma rotina perfeita se eu continuar gastando o meu tempo com coisas que me afastam de mim mesma. Porque no final das contas, o que as redes sociais fazem com a gente é exatamente isso. Elas sugam a nossa energia, sugam o nosso tempo, tiram, né, de nós as nossas metas, os nossos anseios, as nossas promessas que a gente fez no início do ano, elas tiram a nossa clareza e elas tiram também o nosso tempo. E a verdade é que o ano tá acabando. A gente só tem mais 2 meses pela frente e eu sinto que eu ainda não vivi tudo aquilo que eu deveria ter vivido nesse ano. E talvez você que tá me assistindo, talvez você também esteja sentindo exatamente a mesma coisa que eu tô sentindo. Aquele arrependimento de ver o tempo passando e o medo de chegar em dezembro com a sensação de que nada mudou. Mas calma, calma, porque a gente ainda tem tempo. E é sobre esse tempo que ainda dá pra recuperar. É sobre isso que eu quero falar aqui com vocês hoje. E eu quero falar pra vocês o que que eu fiz, né, nessa primeira semana longe das redes sociais, o que que eu fiz pra tentar melhorar, quais foram os meus erros, quais foram os meus acertos. E nessa primeira semana eu quis colocar tudo isso em prática. Então eu desinstalei, né, o meu Instagram pessoal, porém eu não pude desativar, né, o aplicativo do Instagram do meu celular, porque eu trabalho com redes sociais, eu gerencio as redes sociais de algumas empresas, então por conta disso eu não posso desinstalar o aplicativo do meu celular.
Porém, o meu Instagram pessoal eu desinstalei, né, não vou mais usar, mas por enquanto, né, até eu conseguir me recuperar, enfim, não sei se eu vou voltar um dia para as redes sociais ou não, mas por enquanto eu decidi que pra minha saúde, para o meu bem-estar, eu não posso mais utilizar o Instagram e o TikTok. E eu não vou mentir pra vocês, a primeira semana foi horrível. Eu me senti, assim, como se eu tivesse realmente viciada. Eu senti abstinência. No primeiro dia, eu me senti até bem. Falei assim, tá tudo sob controle, não tô sentindo nada. Mas no segundo dia, eu comecei a sentir muita abstinência de entrar nas redes sociais por impulso. Eu me pegava querendo limpar a casa, assistindo vídeos, querendo cozinhar, assistindo alguma coisa. Eu me peguei várias vezes tendo o anseio de saber o que estava acontecendo no mundo dos famosos, o que estava acontecendo na vida dos influenciadores. Eu sentia o tempo todo que eu estava perdendo alguma informação relevante. E é incrível, é louco como o nosso cérebro se acostuma, né, com esses estímulos constantes. O pior é que eu acabei percebendo que no final das contas eu acabei migrando para outro lugar, que é o YouTube. Então, né, no fim das contas, não adianta a gente sair de uma rede social pra entrar em outra só pra tapar o buraco que a outra deixou. E eu percebi que o meu problema, ele não é só com o Instagram. O meu problema é com o silêncio. E essa primeira semana pra mim foi um choque de realidade. E eu decidi que eu não vou tentar mudar tudo isso de uma única vez. Eu vou fazer pequenas mudanças, pequenos ajustes na minha rotina pra que no final das contas aquilo se torne verdadeiramente um hábito. Às vezes a gente promete pra si mesma, essa semana eu vou começar academia, vou começar dieta, vou começar a correr, vou comprar roupa de academia, vou começar a ler, vou acordar às 5 horas da manhã. A gente promete tantas coisas absurdas que no final das contas a gente acaba não fazendo nenhuma delas. Então tem um livro muito legal que eu vou gravar um vídeo aqui contando pra vocês, que é o Poder dos Hábitos, alguma coisa assim, Hábitos Atômicos. E nesse livro ele fala, né, sobre a gente fazer pequenos ajustes, pequenos hábitos que parecem irrelevantes, mas que com a constância de repeti-los todos os dias, eles se tornam um hábito na nossa rotina. Eles se tornam um hábito na nossa vida. Então eu prometi pra mim mesma que eu vou começar a fazer esses reajustes, né, na minha rotina, para que no final das contas eu sinta orgulho, né, da minha evolução, da minha trajetória. Então são esses ajustes que eu vou fazer. E eu já comecei a fazê-los e um desses ajustes que eu consegui é ler no mínimo 5 páginas de um livro por dia. Então, em todos os meus momentos de pausa, quando eu tô no ônibus pra ir trabalhar, eu pego meu livro e leio. No momento que eu vou no banheiro, eu pego meu livro e leio. Ah, tô tomando meu café, pego o livro e leio. Então, nessa primeira semana eu terminei de concluir um livro que fazia muito tempo que eu estava lendo e não estava conseguindo terminar. Então, consegui concluir a minha primeira leitura, né? Então, tô muito feliz, porque eu prometi pra mim mesma que eu queria terminar esse ano com no mínimo 10 livros lidos e o primeiro já foi, né? O mais importante, o primeiro já foi, agora só faltam 9. Mas eu não quero me culpar por isso e também não quero me cobrar pra isso. Então, vou continuar 5 páginas por dia, se eu conseguir ler mais, ok. Se eu não conseguir, vou tentar fazer até conseguir. Pelo menos as 5 páginas por dia. Outra coisa também é, quando acordar, não pegar no celular. Nos primeiros dias eu consegui fazer isso. Teve outros dias que eu não consegui. Mas eu percebi que quando eu acordo e não pego no celular, não escuto nenhum vídeo, não escuto nenhuma música pela manhã, eu me sinto menos ansiosa. Então isso foi algo que eu realmente vi na prática. Se eu acordo sem pegar no celular, sem ter nenhum tipo de estímulo durante a manhã, eu sinto que eu não fico ansiosa no decorrer do dia. Então isso foi algo que me ajudou bastante a controlar a minha ansiedade. Eu percebi que o segredo não é tu criar uma lista gigante de metas, é escolher uma coisa pequena até ela virar um hábito. E uma coisa que eu quero lembrar vocês é que ainda dá tempo. Ainda dá tempo de terminar esse ano orgulhosa de si mesmo, né? Sentindo orgulho da trajetória, de não ter conseguido, mas de ter terminado esse ano com a motivação e com a coragem de fazer diferente, né, mais uma vez. Ainda dá tempo de recuperar o foco, de voltar para aquilo que realmente importa, de cumprir aquilo que a gente prometeu pra gente mesma, nem que seja apenas uma parte, mas a gente vai conseguir terminar o ano pelo menos conseguindo alcançar 1 ou 2 objetivos que a gente prometeu pra si mesma. A gente não precisa esperar o próximo ano pra começar tudo de novo. O recomeço, ele pode ser exatamente agora. Outubro, novembro e dezembro. 3 meses que podem mudar tudo. E é isso que eu quero fazer junto contigo que tá assistindo esse vídeo. Eu quero te convidar para viver o restante desse ano de um jeito totalmente diferente. Pra gente parar de começar a correr só atrás do tempo e começar a viver dentro dele. Então, se esse vídeo falou contigo, te tocou de alguma forma, coloca aqui nos comentários, ainda dá tempo. Porque dá. Ainda dá tempo. Dá pra gente recuperar aquilo que a gente perdeu. Dá pra fechar esse ano em paz, tranquila. E dá pra começar o ano de 2026 com a cabeça totalmente erguida. Sabendo que dessa vez
a gente soube viver de verdade. Então, se vocês querem entrar nesse desafio junto comigo, de recomeçar mais uma vez, de recuperar o tempo perdido, coloca aqui pra mim nos comentários, ainda dá tempo, e coloca uma sugestão aqui no canal também, quais são os próximos vídeos que vocês querem ver aqui nesse canal. Espero que vocês tenham gostado, se inscreva nesse canal, curte e compartilhe esse vídeo com alguma amiga, dizendo pra ela que ainda dá tempo pra recomeçar, ainda nesse ano de 2025. Um beijo e até a próxima! Tchau!